Deus, vamos à igreja mais um culto nessa noite, amém? Um culto abençoado, culto de domingo, para nós estarmos honrando, louvando, glorificando o nome daquele que vive para sempre, amém? O Salmo 125, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém? Que essa seja a nossa visão, o nosso olhar para o Senhor, que é o Deus dos montes, o Deus dos vales, o Deus que transforma a nossa vida, o Deus que nos resgata, amém? Então vamos estar orando nessa noite, dando escudo, depois nós estaremos louvando ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. Deus, mais uma vez, Pai, estamos a tua presença nessa noite, Pai. Queremos te agradecer, te exaltar, Pai, porque o Senhor é o Deus, o Pai de toda a terra. A palavra diz, Provérbios 15:3, Pai, que os olhos do Senhor, Deus, estão sobre toda a terra, Deus. Pai, nós confiamos no Senhor, Pai, esperamos no Senhor, Deus. Pai, porque o Senhor, Pai, é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro presente na angústia. Nós oramos nessa noite, pedindo ao Senhor, Pai, que você venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, que é para a glória do Senhor, Deus. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que agora, Pai, em espírito e verdade, só possa achar em nós os verdadeiros adoradores, Pai. Pedindo ao Senhor, abençoa, Pai, cada membro dessa igreja, abençoa, Pai, cada pessoa que o Senhor entra nessa noite, aqueles que vão chegar ainda, Pai, um pouco atrasado, que o Senhor possa abençoando a vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, dando o Senhor, Pai, o compromisso, Pai, a sede, a fome de estar na tua presença, de ter comunhão com o Senhor, a tua adoração, o louvor da palavra. Nós oramos essa noite, filho do Senhor, só possa nos abençoar. Receba o nosso louvor essa noite, para a glória do nome de Jesus. Então, eu te dou graças a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus, porque Deus fala nossa comunhão com Deus, nosso Pai, né? Vamos ao nosso essa noite. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. São como os montes de Sião, que não se abalam.
do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cabe-se diante dele a terra, dobre o joelho, venham as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cabe-se diante da terra, cabe-se diante dele a terra, dobre o joelho, venham as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, não dá. É de nome do Senhor. Não dá uma coisa de Jesus. Nós temos tempo para louvar a Deus, amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome, amém? Glória a Jesus.
ordenou-se Jesus que os seus discípulos entrassem no barco
que fosse adiante para o outro lado. Enquanto eles despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. Em particular, ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, um barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou o Senhor: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu as mãos, tomou-os e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então o que estava no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluias. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele traz a revelação da palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, mais uma vez nós rendemos diante do Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, que Ele derrama sobre as nossas vidas a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, Deus, para que conosco, Pai querido, possamos juntamente nesta noite, ó Deus querido, louvar e adorar o Senhor, Pai. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor também irá fazer em nossas vidas, também, ó Deus, por todo o livramento, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Também, ó Pai, queremos render graça ao Senhor, louvar ao Senhor por toda a tua permissão, ó Deus, que embora aos olhos, ó Pai querido, nossos, ó Deus, muitas das vezes não foram coisas boas, mas foi um aprendizado para nossas vidas, Pai. Porque, ó Pai querido, aprendi na tua palavra, Pai, que ter graça em todas as coisas, Pai, que sejam elas boas, que sejam elas ruins, mas porque tudo há um propósito debaixo do céu, para que o Senhor possa, Deus querido, poderosamente trabalhar, forjar o nosso caráter, ó Deus, para nos aproximar diante do Senhor. E nessa noite, ó Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta noite, ó Pai, assim como o Senhor vai, ó Deus querido, ergueu a tua voz sobre aquela multidão, Pai, e ali, ó Pai, aquele povo foi edificado, assim seja nesta noite na nossa vida, Pai, na vida dessas pessoas, Pai, que onde chegar, ó Deus, esse vídeo pode chegar a graça, a misericórdia do Senhor, a transformação, Pai querido, ó Deus querido, sobre cada lar, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Aleluia. Pode tomar os meus assentos, todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Este texto da palavra do Senhor é um texto que nos traz um despertamento. Bem, esta mensagem ela nos traz esperança, encorajamento para nós. Nós observamos no texto alguns detalhes, né, que às vezes lendo nós deixamos passar despercebido, e eu quero aqui, né, através da revelação do Espírito Santo de Deus, trazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nós temos como tema desta mensagem, nesta noite: foca em Jesus, não nos problemas. Pensando eu nas adversidades da vida, pensando eu nos problemas, né,
E eu comecei a observar que muitas das vezes nós deixamos muito a desejar, porque nós tiramos às vezes os olhos daquilo que não podemos tirar e colocamos os olhos de onde nós não deveríamos olhar. E isso nos retrata das dificuldades da vida. Nós vemos aqui no decorrer deste texto, né? Jesus, uma certa vez, ele estava ali pregoando, né, para uma multidão, junto com os seus discípulos. Jesus, mais uma vez, neste texto, ele reúne os seus discípulos, eu creio ainda como aprendizado ali, né, discipulando eles ainda, que ainda não havia acontecido as promessas para eles, né, sobre a descida do Espírito Santo de Deus, mas eles estavam ali aprendendo com Jesus. Então Jesus ali mais uma vez chama ele, vamos a uma missão do Pai. Eu quero ensinar mais um pouco para vocês, porque aqueles discípulos eles precisavam ser preparados, né, para uma grande missão futura. É por isso que o Senhor tem nos trago, mediante a presença dEle, tem nos fortalecido para nós podermos estarmos no culto, para que nós venhamos ser preparados para o futuro. É muito importante isso, nós sermos preparados, porque a preparação ela indica o nosso sucesso lá na frente. A despreparação, a falta de organização, ela nos atrasa a nossa vida. E Jesus, como mestre, como Senhor, ele sabia que os discípulos precisariam de aprender muitas coisas. Então vamos lá. Acabando de pregar Jesus, ali ele chamou os seus discípulos para poder atravessar para uma outra margem do mar. Nós vemos no texto que esse propósito de Jesus de ir ali pregoar a palavra do Senhor, ele executou, ele foi e pregou a palavra do Senhor, mas ele ainda precisava mostrar aos discípulos algo mais importante ainda dentro daquilo que talvez ele tinha pregado ali, né, a palavra de Deus. Então ele chama ele, vamos comigo para outra margem do mar, vamos atravessar com este barco para o outro lado. E ali os discípulos com Jesus, né? Ali eu creio ali durante o dia, durante a luz do dia, eles foram para aquele lado, mas Jesus imediatamente chegando ali, depois de mais uma pregação, né? Ele precisava de repor as suas energias espiritual. Mas como assim, pastor? Sendo ele Deus, ele precisava de renovar a sua vida espiritual? Sim, precisava renovar a sua vida espiritual. Primeiro, para dar exemplo aos discípulos. É por isso que nós precisamos aprender verdadeiramente com Cristo, de que todas as vezes que nós ali ou vamos pregar ou falar do amor de Jesus, nós precisamos de nos repor aquilo que saiu da gente, aquela virtude do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de repor, porque entendendo Jesus, mostrando para os discípulos que todas as vezes que eles fazem a obra, eles precisam de repor as suas energias espirituais, eles precisam de haver uma cobertura sobre a vida deles, além daquilo que eles pregaram na palavra de Deus. Aleluias! O versículo 22, nós vemos isso, Jesus chamando ele. Quando nós entramos ali no versículo 23, eu vejo ali, né, uma grande importância aqui, que os discípulos, após Jesus sair de perto deles, olha só, deixa eu acompanhar pelo texto sagrado, capítulo 23, despedida a multidão, ou seja, saindo da multidão, ele subiu ao monte para orar e partiu. Ao cair a tarde, estava ali sozinho. Olha só, Jesus deixou os seus discípulos ali no barco e falou com eles: espera eu vou ali orar. E Jesus ali na comunhão com o Pai, passou a tarde toda e ele orando. E os discípulos ali naquele mesmo momento, que os discípulos ali, que Jesus afastou do discípulo ali para poder orar, os discípulos dentro do barco, eles começaram ali, né, a
atrair sobre ele o medo. Olha só, Jesus saiu de perto dele, a cisma começou a entrar e veio o medo sobre todos aqueles discípulos. Nós também somos assim, amado. Quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos com uma comunhão com Deus, nós nos sentimos protegidos, fortalecidos. E isso é um aprendizado para nós, porque quando ali Jesus afastou daqueles discípulos, eles estavam ali na dependência 100% de Jesus, e começaram a entrar nele o medo, o assombro. E enquanto isso, eu vejo aqui um segredo de Jesus. Olha só, a oração. O texto vai nos dizer que Jesus ele recuou para orar. Eu entendo que Jesus ele sabia que o vento ali estava se aumentando. A maré, aqueles que conhecem mar sabem que a maré, quando dá às 18 horas, ela aumenta. O vento começa a manejar ela com mais força. E todo o projeto do mar é de quando a maré vem, a onda vem, ela vem empurrando para a areia, mas quando ela volta puxando. E isso não é percebido diante das pessoas que estão dentro da água, principalmente eles, no caso do discípulo, que eles estavam no barco. Quando a onda batia, voltava e ia puxando eles não estavam observando que eles estavam indo para o meio do barco. Mas olha só, quando eles percebem que eles estão ali andando diante do mar, então quando eles observam que o barco estava ali andando para o meio do mar, eles começaram a se preocupar. A onda cada vez mais forte, levando eles a uma profundidade maior, e ali já não estava mais com eles ali Jesus com eles, mas eles se preocupavam ali, e com muito medo daquelas coisas acontecerem e perder a sua vida, eles começaram a clamar ali. E Jesus estava ali tranquilo. E olha só, amado, eu quero entrar dentro dessa mensagem e falar sobre 3 coisas importantes para nós. Nós observamos aqui que os discípulos se encontravam sozinhos. Quando eles estavam com Jesus, eles estavam segurados. Quando Jesus partiu para orar, nós vemos aqui que eles passaram por medos, por dificuldades ali naquele momento. E eu quero pegar 3 coisas para nós nessa noite. A primeira coisa, o vento. Dentro do texto sagrado, no versículo 27, ele disse assim: Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Primeiramente, que quando Jesus ele disse essa palavra, gritando a eles: tenha coragem, sou eu, é porque eles viram ali que estava algo movendo, andando sobre o mar. Mas até aí eles não tinham identificado, até mesmo, acredito eu, que por ter sido já chegando a noite, e também pela distância que eles estavam até Jesus, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Mas eles começaram a ficar assombrados, dizendo para o outro: tem algo andando sobre as águas. E eles pensando em assombrações e algumas outras coisas. Mas quando eles ali Jesus se depara com ele, já desesperadamente, Jesus diz para ele: não temas, sou eu. Assim diz a palavra do Senhor. E tempestade, dificuldade da vida, elas são reais e inevitáveis na nossa vida. Inevitável. Não é verdade? Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por
doenças, todos nós passamos, por vários estreitos da vida, todos nós passamos, por momentos difíceis, tanto seja no relacionamento de casal, como no relacionamento familiar, conjugal, também na nossa relação de amizades. Às vezes nós passamos por tempestade, mas aqui se tratava dos discípulos amedrontados. E eu quero trazer este vínculo que seja ali uma tempestade, uma dificuldade na nossa vida, como nós precisamos lidar com isso. Obviamente nós observamos no texto que aqueles discípulos, eles tiveram ali algo na vida deles quando eles viram a Jesus. Primeiramente, quando eles viram a Jesus, chegaram a segurança para eles. É como se tivesse um barco sem marinheiro, e o marinheiro chegasse ali na direção ali daquele barco e falasse: agora deixa comigo, porque eu já estou acostumado com isso. Então eles se sentiam seguros com Jesus. E muitas das vezes, amado, o poder da tempestade, da dificuldade da vida, elas nos leva a olhar para o outro lado, para o vento, para as dificuldades da vida, nos leva a nos ver as piores partes que nós temos para poder enfrentar, em vez de nos mostrar a solução, que é o próprio Jesus. É por isso que eu digo que quando nós estivermos passando por alguma dificuldade na nossa vida, não vamos focar na dificuldade, vamos focar na promessa, aquele que tem nos prometido algo para a nossa vida, que é Jesus. A segunda coisa que eu vejo é que, baseado no texto em cima dos discípulos, eles tiveram um foco após ver Jesus. Olha só, amados, quando veio a tempestade diante daquele barco, Jesus não estava presente. O texto diz que eles ficaram amedrontados, ou seja, ficaram assustados, assombrados com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quando eles vieram, eles viram Jesus, e Jesus ali gritou com eles, chamando eles, dizendo para eles: sou eu, não temas, não tenha medo, sou eu. Então eles começaram ali a entrar no foco central. E quando nós vemos no texto aqui, que Pedro diz assim, responderam, versículo 28, respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha só, amados, Pedro, tinha que ser Pedro, Pedro veio escutando a voz de Jesus aí, dizendo: não temas. Pedro lança um desafio falando assim: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter diante as águas, ou seja, faça eu caminhar com o Senhor, através das águas, em cima das águas com o Senhor, se é o Senhor. E Pedro imediatamente, ele visualizando a Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Amados, quando nós olhamos para o vento, para a tempestade, as dificuldades da vida, quando nós olhamos ali para as coisas que estão ao nosso redor, nós perdemos o foco e começamos a afundar. Literalmente, nós perdemos o foco daquilo que nós precisávamos e nós começamos a afundar. Pedro, a Bíblia disse que quando Jesus chamou a Pedro, eu creio que Pedro, olhando para Jesus, vendo Jesus à frente, e Jesus dizendo: venha Pedro, tenha fé, venha. E Pedro começou literalmente a andar sobre as águas. Mas quando Pedro passa por alguns minutos de reflexão em sua volta, o vento soprando ali, as marés balançando a água, ele tira os olhos do Senhor Jesus e olha a dificuldade, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. O que nós podemos aprender com isso?
Nós podemos aprender que quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus, a nossa tendência é de deixar a tempestade nos cobrir, o vento nos levar para outro lado, para outro foco, e nós começamos ali literalmente a nossa vida espiritual a mudar. Quando nós paramos para focar em um problema, e um problema que tem nos atingido a nossa vida. Hoje à tarde nós estávamos conversando e eu falando para um jovem, dizendo para ele que Deus tinha algo muito grande na vida dele e ministrando para ele para que aumentasse a fé dele, para que ele pudesse crer naquilo que Deus iria fazer com ele, porque ele estava passando por uma situação de enfermidade e ali ele foi muito abalado. E é nessas horas, amados, é que nós olhamos para o problema e tiramos os olhos da promessa de Deus. O problema, nós dizemos que ele foi aquele inevitável para a nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. E eu aprendi, segundo a palavra de Deus, que nós precisamos dar graças a Deus por todas as coisas, diz a palavra do Senhor, que seja ela boa, que seja ela ruim. Mas eu disse e aprendi que é para o nosso aprendizado essas coisas. Jesus, quando ele deixou os discípulos sozinhos ali, ele sabia que aquela tempestade ia vir, sabia que a maré ia aumentar, mas eles queriam ensinar os discípulos a ter fé. É essa fé é que nós cristãos, nós precisamos ser alimentados com ela. E a única coisa que vai nos alimentar a nossa fé é a palavra de Deus. É aquilo que Deus tem nos prometido. A promessa de Deus que nos faz a focar na verdade. É a promessa de Deus que nos faz ali ter os olhos olhando para a fé, não para a dificuldade. Porque há momento que nós olhamos para trás, nós começamos a afundar, nós saímos do foco. E Pedro ali, ele se focou em Jesus. E ele começou a andar. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele começou a afundar e ele gritou ali a Jesus. Interessante que a terceira coisa muito importante que nós vemos dentro deste texto é a solução foi clamar. Olha só, Pedro era pescador, estavam com eles alguns irmãos, os discípulos, alguns deles conheciam muito bem como Pedro, porque Pedro já estava acostumado a pescar em alto mar. Pedro poderia ali remar, Pedro poderia ali ter algumas formas junto com seus irmãos ali para poder tentar sair daquela tempestade, mas Jesus colocou ele ali em provas para poder testar a fé deles. E Pedro ali, ele começou a clamar, a gritar: Senhor, salva-me. E Jesus segurou Pedro pelas mãos. Amados, este clamar, tem um texto que diz assim, clamar-te-eis e ouvirei do Senhor do céu, quando vós clamar de todo o vosso coração. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Pedro, ele clamou em voz alta: Senhor, com as minhas palavras, me segura, estou afundando. Hoje nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós clamamos a Deus, Ele verdadeiramente nos ouve. Mas quando nós clamamos de todo o nosso
coração, nos momentos mais difíceis da nossa vida, que Deus às vezes permite que nós passamos para ver como nós vamos proceder, aonde nós vamos dedicar a nossa fé, ou se nós vamos retroceder para as coisas físicas. Eu aprendi que uma enfermidade, amados, Jesus ele curou no passado, ele continua curando no presente e cura no futuro. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será o Deus de toda a eternidade. Mas às vezes as nossas atitudes elas mudam. Elas não são como a promessa de Deus. Do início ao fim ele mantém. Nós deveríamos manter a nossa fé, mas muitas das vezes nós perdemos ela devido às dificuldades da vida, devido aos problemas da vida, devido às marés serem mais altas do que nós, ou seja, nós nos rendemos a isso, e a isso Deus permite que nós passamos para poder colocarmos a nossa fé em ação. Pedro, quando ele ouviu ali a voz de Jesus, ele se tranquilizou e falou: Senhor, me faz ir até a ti. Aleluia. E Jesus, ouvindo, falou: vem Pedro sobre as águas. Aleluia. Muitas das vezes nós precisamos, amados, de clamar no Senhor essa importância que nós temos aqui, de clamar a Deus. Pedro clamou Jesus e Jesus salvou ele daquela tempestade. Jesus salvou aquele barco. A Bíblia diz que entrando Jesus naquele barco, no versículo 32 em diante, ele disse: quando entraram no barco, o vento cessou. Ele colocou aqui em plural porque estava Pedro e Jesus. Mas quando Jesus ele entrou no barco, o barco estabilizou, a onda se parou, o vento paralisou. E o versículo 33 ele diz assim: então os que estavam no barco o adoraram e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluias, glória a Deus. Amado, Jesus ele tem nos ensinado algo muito importante, é nós aprendermos a depender dele. Ele ensinou isso aos discípulos, a exercitar a sua fé, porque naquela época literalmente estava Jesus ali pessoalmente com eles, sendo eles preparados para algo maior lá na frente. E nós hoje estamos vivendo o tempo da graça, como nós temos, foi derramado por Deus sobre as nossas vidas, né? Esse poder e autoridade nos céus e na terra. E foi alimentado a nossa fé através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através da sua promessa, para que quando nós clamarmos, Ele ouvirá a nós. Mas nós precisamos, amado, de aprender a dedicar verdadeiramente estes três coisas muito importantes. Nós precisamos aprender a passar pelo vendaval, as dificuldades da vida. Nós precisamos focar em Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos aqui também aprender a clamar ao Senhor. E Deus ele tem nos dado essa liberdade. Que quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, nós clamarmos ao Senhor e Ele nos socorrer. Igreja do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor tem algo para nós. Nós precisamos de nos aproximar mais de Deus, não deixarmos que as coisas, os problemas venham nos roubar do Senhor, mas até mesmo o contrário, que entendemos que toda essa dificuldade é para poder nos aproximar mais do Senhor Jesus.
Aleluia. Vamos orar nessa noite. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Amém? Logo após eu quero estar orando. Vamos prover um hino aí, meu irmão. Aleluia. Deus, nós estamos aqui, ó Deus querido, porque necessitamos do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus querido, que tem pessoas, ó Pai querido, que se espelham em nós, Pai. Pai, são pessoas, ó Deus querido, que querem chegar diante do Senhor, e o Senhor tem nos colocado em linha de frente, meu Pai querido, para ser exemplo para essas pessoas. Ah, Senhor, eu inicio esta oração nesta noite, Pai, intercedendo pela vida do Alan, Pai. Ó Deus, tenha de misericórdia, Senhor. Eu sei, ó Deus, que essa tempestade, ó Deus, ela veio ali, Pai querido, para poder afogar, ó Deus, mas nós clamamos ao Senhor, assim como Pedro tem clamado, e a tua palavra diz que o Senhor estendeu as mãos, mas o socorreu. Pai querido, segura com as tuas mãos fortes, com os teus braços fortes, ó Pai, e arranca, meu Deus querido, dali toda a enfermidade, ó Deus, sobre aquela garganta. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que ainda que puder, Pai querido, que for passar pela cirurgia, mas que as mãos do Senhor estejam sobre ele, não nos deixa, Pai querido, desamparados, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, a nossa esperança está no Senhor, Pai, que fez os céus e a terra. O Senhor, ó Deus, que fez o paralítico andar, que fez surdo, Pai, ouvir, mudo falar. Ah, Senhor, o Senhor está à frente dessa batalha. Oh, Jesus, uma vez que nós vemos, oh Pai, na tua palavra, Senhor, quando o Senhor ia à frente dessa batalha, Pai, o povo de Israel vencia. Isso quer dizer, oh Deus, nós colocamos o Senhor à frente, oh Pai, desta doença, porque, oh Deus, nada provém, Pai querido, ali, nada, Pai querido, pode contra o Senhor, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu oro que o Espírito Santo, Senhor, Pai, esteja confortável
o Senhor está movendo este milagre, Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco aqui a vida pastorizada diante do Senhor, Pai. Também, meu Deus, querido, está passando por momentos difíceis, meu Deus querido, e qual, Pai, querido, temos certeza que o Senhor está neste barco, Pai. O Senhor tem explicação para que nós possamos aprender algo com Ele. Senhor, abençoe a nossa igreja, irmão, meu Deus, tem nosso mentoré, o Jéssica, a Maria, Pai, cara, Senhor, nosso filho aqui, Pai, abençoando o Senhor, Pai, que nós estamos, Jesus, abençoe essas filhas, essas famílias, Pai, que nosso irmão Davi, Pai, que divide a sua família, Pai, que eu agradeço a sua família, Pai, querido ali, nosso irmão Moisés, a cada Juliana, Pai, a minha casa, Pai, querido, em nome de Jesus. Ele colocou os olhos no Senhor Jesus. Oh, Pai. Aleluia, 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 Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio no teu poder, Jesus. Pai, diante do meu Deus, para lá, Senhor, trazer a cura, trazer a libertação, trazer ali, ó Pai, chegando a salvação naquelas casas, meu Deus, chegando ali, ó Deus, Senhor, liberta, Pai, todos os castigos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai. Oh, Jesus, nós queremos de Ti.
Senhor, cura depressão. O Senhor, Pai querido, ressuscita mortos. Aleluia. O Senhor é aquele que levanta da sepultura e da vida. O Senhor é aquele que ordena, meu Deus querido, ali. Oh Pai querido, a tua palavra, o efeito eficaz é o Senhor. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez nesta noite, Pai. Por este culto, Deus, o Senhor que nos permitiu, Pai, estarmos aqui, Jesus. O poder em nós e através de nós. Senhor. Em nome de Jesus, enche a nossa vida com o Espírito Senhor. Santo, Pai. Nós queremos avivamento, nós queremos, Pai, buscar incessantemente a Ele. Pai, que seja achado em nós verdadeiros adoradores, que seja achado em nós um coração sedento por Ti, Jesus. Acende a chama, Pai, vem limpar nosso coração. Oh Deus, possa expressar a glória do Senhor. É o nome digno de ser buscado, é o nome digno de glória, de honra, de poder, é o nome digno de todo louvor, aleluia, Jesus, 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 Jesus. Em Teu nome há poder. Em Teu nome Eu há apresento esta criança que está dentro do teu Pai, meus filhos. Senhor. Esta geração, Pai, de adoradores. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, ainda tem que no ventre do Senhor diz a Jeremias, pois tem te chamado, tem te escolhido para uma grande, ó Pai, missão desta nação. Assim, Senhor, ó Pai querido, esta criança, Pai, que ela seja luz, meu Deus querido, aleluia, que ela venha, meu Deus querido, ali, já, ó Pai querido, ser uma adoradora do Senhor, Pai, para mudar a sua geração que tem o Senhor permitido, Jesus. Abençoe, Jesus, cada mulher, Senhor, cada gestante, ó Pai, que estão ali, ó Pai, neste momento dando a luz, meu Deus querido, nós, ó Pai querido, ali ministrando sobre ela a presença do Senhor, o poder do Senhor sobre essas vidas, meu Pai. Gerações de adoradores são futuros, pregadores, Pai, a tua palavra, Jesus. Nós oramos, Pai, por essas crianças, pelos seus futuros, Senhor. Nós não podemos, ó Pai, qualquer nada, meu Deus querido, que se trata de futuro, mas o Senhor pode. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Senhor, que grande amor do Senhor Jesus. Que a consolação do teu Espírito Santo, Deus, que ela venha estar conosco, Pai, não somente hoje, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite. Glória a Deus.